Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa que me acolheu tanto tempo, me acolheu tão bem, para falar sobre as coisas do Evangelho. E o assunto de hoje, eu vou tratar sobre um problema psicológico que é um problema muito atual, que é a depressão. E falar principalmente sobre o porquê que está se tornando uma CE1, né? Todo mundo conhece alguém que passou por isso, né? E qual a contribuição que a doutrina espírita pode dar para minorar esse problema no mundo, né? Como geralmente está ligado a minorar as dores do mundo, né? Então, de alguma forma, a doutrina espírita pode dar alguma contribuição também. Só que o conceito de depressão é interessante porque existem umas doenças psicológicas que parece que elas aparecem em determinados tempos, né? Foi assim no início do século XX que Freud detectou em Viena uma ocorrência muito grande de histeria feminina e tinham as causas ligadas à sociedade, a como a sociedade estava se mantendo na época, como a sociedade era construída na época. A depressão não foge disso. No entanto, há muito tempo se fala sobre o estado de melancolia, que é algo parecido. Os efeitos da melancolia e da depressão, eles se confundem, eles são muito parecidos, né? Embora a psicologia diga que são estados diferentes, né? Mas a melancolia, na verdade, quando ela começou a ser detectada, começou a ser vista, né? Começou a ser falada pelos filósofos, ela não era, na verdade, uma coisa ruim. Aristóteles falava muito bem da melancolia. Ele falava que, inclusive, a melancolia tinha a arte do gênio, né? O problema, ele via que as pessoas melancólicas, em geral, elas tinham personalidades, às vezes, mudava de uma hora para outra. Então, a pessoa, às vezes, estava muito triste e de uma hora para outra estava muito eufórica. E ele considerava que esses momentos de euforia que davam o brilho intelectual, né? Então, ele fala num texto dele que todas as pessoas que praticaram a excelência eram de uma ou de outra forma melancólicas, né? A melancolia começou a ser vista com maus olhos, né? Como algo que não podia ser muito positivo na Idade Média. Na verdade, principalmente por causa da visão da Igreja. É muito engraçado, porque a Igreja ela estimulava um tipo de vida, né, dos monges, das pessoas que viviam mendicantes e viviam no deserto, alguma coisa assim. Ela estimulava um tipo de vida que deixava a pessoa, quebrava a vontade da pessoa, né? Deixava a pessoa triste, normal, né? Ficava a vida inteira num monastério, né? Não tinha contato com as pessoas da família, mas isso era um estado que tinha que ser quebrado, né? Um estado que tinha que ser combatido pelos monges. Era uma experiência de fé, eles tinham que combater aquilo, apesar da vida triste, da vida penosa, da vida tribulada, eles tinham que estar em alegria, porque eles tinham que ter a fé em Deus. Quando chegou no século XVIII, a melancolia voltou a ser vista com olhos positivos, ligado a um movimento artístico alemão, né, que correu o mundo, que foi o romantismo. E aí eles voltaram a ter a visão de que a melancolia era o estado do gênio. Mas do estado do gênio por quê? Isso é importante para a gente entender. O estado do gênio porque eles consideravam que o ser humano estava se distanciando da natureza, cada vez mais se distanciando da natureza. E ele estava sentindo muita falta disso. Então era isso que trazia a melancolia, a tristeza. Já na atualidade, embora a gente tenha uma confusão grande, né, entre esses dois estados, os psicólogos dizem que são estados diferentes. Então, é mais ou menos uma gradação. Tudo começa com a tristeza. Todos nós nos sentimos tristes em algum momento da vida. E isso é uma coisa muito natural. Isso é uma coisa até benéfica, porque isso traz algum aprendizado para a gente.
saber conviver com a tristeza e saber superar a tristeza. Só que a tristeza, ela tem uma causa, geralmente, ela tem uma causa externa. Ela acontece porque morreu alguém que a gente conhece, que a gente gostava muito, a gente teve uma desilusão amorosa, a gente perdeu uma coisa que a gente queria muito. E não é para... E a tristeza, ela não é um estado continuado, ele não continua no tempo. A gente passa pelo estado de luto, respeitando esse tempo de luto, a gente segue a vida. Por isso que é muito importante, é uma coisa que a gente tem que combater, né? É a fuga do luto, né? A gente vai voltar a esse ponto mais para frente, mas a sociedade atual, ela abomina a tristeza, né? É uma vergonha você se sentir triste, né? Você tem que estar sempre feliz, você tem que tirar fotos felizes, colocar nas redes sociais para mostrar para todo mundo a sua felicidade. E as situações de luto, de tristeza, a gente foge delas. É emblemático o quanto a gente, hoje em dia, a gente tem pavor de velório, né? A gente foge disso. Eu tive uma ocasião numa cidade do interior e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes, um velório em casa, que era como se fazia, sempre se fez assim. E é interessante porque, assim, a gente olhando, né, da nossa visão de homem civilizado, a gente pode dizer que é uma coisa, nossa, triste, dentro de casa, um corpo lá dentro. Mas todos os familiares, todos os amigos, todo mundo está lá, todo mundo está dando força, todo mundo está ajudando. Essa ajuda que é importante para a gente seguir em frente, para a gente superar o luto. Quem fala que passou por uma experiência de fugir do luto, consciente ou inconsciente, não fica muito claro, e não deu muito certo, foi Leonardo Boff. Ele fala que quando a mãe dele morreu, por motivos pessoais, ele viajava muito, ele tinha que fazer várias palestras, então ele não pôde ir no enterro, não pôde ir no velório, não pôde participar ativamente com os outros irmãos. E ele disse que passaram 2, 3 meses e de um momento para outro ele começou a ter desmaios inexplicáveis, não sabia o que era, começou do nada assim, ele desmaiava. E aí ele começou ele foi clinicado e tal, e percebeu que foi isso que faltou na vida dele. Ele teve que se juntar com a família, conversar com todos eles, ver como foi aquilo mesmo, como a pessoa morreu. Parece mórbido, mas é muito importante para a gente entender a dor, para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente. Só que a depressão hoje, aí a depressão, ela tem um outro sentido. Quando esse estado de tristeza, ele é muito continuado, né, ele pode se tornar uma depressão. Ou, então, pior ainda, a depressão não precisa de ter uma causa externa, não precisa de acontecer nada para a pessoa entrar em depressão. Ela entra porque é um estado dela, normal. Porque não deseja entrar em conflitos, também vamos falar nisso mais adiante. Mas a psicologia diz, né, que o sujeito deprimido é o sujeito que não quer entrar em conflito. Ele perde antes de jogar. Antes dele entrar num conflito, entrar numa coisa, ele já sabe que ele não quer passar por aquilo, então ele já perde, ele sai da briga, né? E a melancolia é tratada hoje como um estado mais continuado ainda da depressão, né? Mais pesado ainda que a depressão. O problema é que hoje em dia é utilizado para curar a depressão e a melancolia, e até a tristeza também, em estados um pouco mais longos de tristeza, uma ampla quantidade de remédios. E esse que é o grande problema. A gente não consegue trabalhar dentro da gente, trabalhar em nosso espírito, aquele problema que está acontecendo. O remédio resolve tudo muito rápido, muito fácil. Mas a gente não sabe se resolve mesmo, na verdade. Tem alguns números, né? Em uma projeção de 1970, a depressão já atingia 3% da população mundial. No Brasil, na época, cerca de 17 milhões de pessoas já foram diagnosticadas como depressivas. Nos primeiros anos do século XXI, na verdade. E estima-se que 15% das pessoas deprimidas cometerão suicídio. E a ocorrência de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos aumentaram no Brasil 120% entre 1980 e 1990. Isso é uma pandemia, e a gente tem que arrumar uma forma de lutar contra isso.
Só que o uso indiscriminado de medicamentos, ele também tem uma face negativa. Os medicamentos, quando um laboratório desenvolve um medicamento, ele pode, durante algum tempo, ele é o único que pode comercializar esse medicamento. Depois é aberto para todos, para os outros laboratórios. O laboratório Eli foi o desenvolvedor, né, do Prozac, que é o remédio que é mais utilizado, né, para esses casos de depressão. Na época em que ele perdeu esse direito exclusivo, ele perdeu em 2001. Na época, 20% de todo o faturamento do laboratório no mundo era só esse remédio. Você imagina, tem um remédio só que sustenta 20% da empresa. É um negócio absurdo. Como que a gente pode entender esses números, né? Como a gente pode entender na vida de hoje, no mundo de hoje, né? Um mundo que cultiva a alegria, né? Que tem tanto medo da tristeza. Ou pior ainda, né? Como que a gente consegue sobreviver, né? Consegue viver com nossas carências num mundo que está preocupado só com a abundância, né? Só com as coisas, só com o muito, né? Eu lembro assim que eu acho interessante isso. Sempre que não tenho nada contra o produto, tenho certeza que essa indústria ela faz produtos excelentes, mas a Microsoft, quando lança o novo iPhone, né, iPhone 4, 5, 6, etc e tal, vira uma celeuma, né, o lançamento, né, e as pessoas fazem fila, né, nos grandes centros, né, onde lançam primeiro, né, para comprar o primeiro, e aí a primeira pessoa que consegue comprar sai correndo e tira uma foto, e as fotos estampam os jornais todos, né? Isso me lembra o bezerro de ouro, né? A diferença é que o bezerro de ouro, pelo menos ele era um instrumento de adoração coletivo, né? E a gente está criando bezerros de ouro individuais, um para cada um de nós. Até quando, até onde que isso é saudável para a gente, né? Mas na verdade, o importante é a gente começar a pensar assim, como que a gente pode ajudar? Como que a doutrina espírita pode ajudar nesse problema? A gente começa pela visão de Kardec. Kardec não tratava da depressão. Ele era um autor do século XIX, então ele falava de problemas do século XIX, ele falava de melancolia. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre o porquê que a gente se sente melancólico às vezes. E o espírito que fala, ele fala da seguinte forma: a gente se sente melancólico às vezes porque a gente, o nosso espírito, sente saudade do tempo da erraticidade, quando ele está desencarnado. E ele sente um peso do corpo, porque ele, encarnado, né, o corpo limita, é uma forma de limitação. Uma forma de você conseguir fugir disso, que é o que o próprio texto fala, é você saber, você ter fé e saber de que esse estado de tristeza do mundo é um estado transitório, é um estado que vai passar. A gente vai se desenvolver e a gente vai conseguir passar para estados mais felizes. E é assim, você precisa de se contentar com isso, mas não é uma atitude passiva, entendam bem. A gente só consegue entender isso quando a gente só vai conseguir realmente se desenvolver quando a gente desenvolver o nosso espírito. Desenvolver o nosso espírito requer trabalho, requer atitude, requer perseverança, requer muitas coisas. Então, assim, totalmente longe de passividade. Existem, um problema grande da depressão é que ela é uma doença malvista, uma doença que sofre preconceito. E, geralmente, a maior parte das doenças, né, elas têm sintomas externos, né, elas apresentam alguma coisa. A depressão é diferente disso, você não tem sintoma externo, né, você não vê nada diferente da pessoa. Você só vê que a pessoa está triste, né, que a pessoa está com oscilações de humor, várias coisas, mas não é caracterizado muito bem visualmente uma doença. E aí ela sofre muito preconceito, porque as pessoas acham que não é nada, é frescura, é algum problema, e realmente não é. E existem várias coisas, né, vários sintomas
que o paciente depressivo apresenta, né? Desânimo, insônia, sensação de vazio perante o mundo, comportamento suicida. Mas o que acontece? O depressivo, para chegar nisso tudo, é porque ele não quer enfrentar conflitos, né? Já foi falado antes. O problema dele não enfrentar conflitos é um só. O conflito é o que acelera a nossa evolução. Nossos conflitos são o que fazem a gente passar para frente, a gente evoluir, a gente se tornar espíritos melhores. Então, o sujeito depressivo é o sujeito que sabota a sua própria evolução. Outra coisa ruim também, os processos, a Lírio de Cerqueira Filho fala muito disso no livro dele. Os processos depressivos, eles têm uma ligação muito grande com os processos de obsessão. E os processos de obsessão, uma ligação muito grande com os processos depressivos. Funciona mais ou menos assim. Quando você está em depressão, se você está em depressão, de alguma forma você está diminuindo a energia do seu corpo, diminuindo a energia do seu corpo e enchendo a mente de pensamentos positivos, você é prato cheio para os obsessores. E a obsessão também estimula a depressão, porque, na verdade, os obsessores se utilizam, né, de estados depressores, de pensamentos de vazio em você, para enfraquecer. Então, são doenças, são dois lados de uma mesma moeda. São coisas que trabalham muito, muito junto, né? Uma coisa que é interessante da depressão, né, e a gente tem que olhar, né, um pouco antes eu falei que a depressão ela não precisa de um start, né, de um estado inicial, de algum fator externo. Às vezes a pessoa apresenta, porque é característica da personalidade dela. E por que isso acontece? Bom, a visão da doutrina, a visão espírita é que esse negativismo ele é desenvolvido desde a infância. E é desenvolvido desde a infância através de todas as experiências anteriores e várias encarnações, em que a gente teve muitas experiências negativas. Essas experiências negativas ficam gravadas de alguma forma dentro de nós. Os aspectos psicológicos, né, e espirituais da depressão, eles são variados, né? A gente vive num planeta de provas e expiações. Por isso, a gente tem experiência todo dia. A gente é desafiado todo dia. A depressão, ela, na visão espírita, né, ela surge a partir da rebeldia que a gente tem em aceitar essas experiências, em seguir em frente. Outra coisa também é a desconfiança em Deus. Essa desconfiança em Deus pode se dar em dois aspectos. Ela pode ser tanto implícita quanto explícita. A desconfiança em Deus implícita é da seguinte forma: a pessoa, ela realmente, ela diz que acredita em Deus, ela realmente até crê nisso, né, acredita, mas ela não vê quais as aplicações que a vida em Cristo, que a vida do Evangelho podem trazer na sua vida pessoal. Então ela diz que acredita em Deus, mas continua vivendo da mesma forma de sempre. Não há evolução, não há mudança. E a explícita não precisa de falar nunca. A pessoa que não acredita e pronto, e acabou, né? Aí a gente tem que começar a pensar em como que a gente pode se libertar. Como a gente se liberta desse problema. A ciência considera que um dos grandes traços da personalidade humana é a conscienciosidade. Conscienciosidade é uma coisa simples. Você tem a sua consciência, você tem todo um sistema de crenças dentro de você, que você acredita, né? E você tem que viver a partir desse sistema de crenças. Quando você vive fora desse sistema de crenças, você não é uma pessoa feliz, você não consegue viver feliz. Se você acredita que a ética é boa, que você conviver com o próximo é interessante, mas você, por causa do seu trabalho, por um motivo ou outro, não consegue fazer isso, aí você entra em conflito, e esse é um problema grande. Só que no Livro dos
Espíritos, ele fala uma coisa interessante. Ele fala já na questão 621 que todas as leis de Deus, todas as leis morais, tudo está escrito já em nossa consciência, em nosso inconsciente, na verdade. E a gente consegue acessar esse conteúdo através das nossas ideias, das nossas intuições. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, quando a gente vive e faz alguma coisa que está em desacordo com essas crenças, a gente vai sofrer, inconsciente ou conscientemente, mas a gente vai sofrer. Viver de acordo com o que é correto é o que vai fazer a gente viver feliz. E a gente só consegue entender isso quando a gente começa a estudar, começa a ver, né, as coisas corretas e começa a conviver com o próximo de uma forma melhor. Outro problema é querer a mudança sem esforço pessoal. Querer mudar tudo sem esforço pessoal. Querer que tudo aconteça como por mágica. No Evangelho de Mateus, conta uma história bem interessante que é bem conhecida. Ele fala que Jesus estava com os discípulos e uma grande quantidade de gente que foram ouvi-lo. E ele falou, falou para os discípulos, nós já estamos há 3 dias aqui e eu quero terminar, né, se despedir do pessoal, mas a minha preocupação é que há 3 dias aqui debaixo do sol a gente não comeu nada, a minha preocupação é que eles desfaleçam no caminho de volta. E aí os discípulos perguntaram, mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir comida para esse pessoal todo? Aí Jesus pergunta, o que tendes? E eles falam, tem 6 peixinhos e 6 pães. E Jesus fala, tudo bem, vamos juntar todo mundo. E ele divide esses 6 peixes, esses pães, esses peixes, e cabe para todo mundo, cabe a sua parte. Todo mundo se alimenta. Isso daí é uma ideia, né, do quanto, é um símbolo do quanto que a palavra de Deus é importante, do quanto que ela pode ser distribuída para todo mundo. Mas também é um símbolo de que, por mais que a gente tenha ajuda, precisa de uma parcela de esforço pessoal. Esse é um grande problema da autoajuda, né? A maior parte dos livros de autoajuda, eles se baseiam na ideia do sim, você pode, né? Você pode fazer tudo sozinho, você pode conseguir as coisas. Na verdade, a gente precisa de ajuda, sim. Cada um de nós precisa, em algum momento da vida, de muita ajuda. Mas a ajuda da família, a ajuda da casa espírita, a ajuda dos médicos e terapeutas, a gente sempre precisa. Mas se não tiver uma parcela de esforço pessoal, a gente não vai conseguir ir em lugar nenhum, não vai poder, vai ser carregado a vida toda, né? Para terminar, no começo eu falei, né, que a depressão está ligada muito aos tempos modernos, né? E dependendo, e os psicólogos, principalmente a psicóloga Maria Rita Kell, ela fala sobre a função do tempo na depressão. Na verdade, ela trata a depressão como um problema do organismo que não consegue aceitar as demandas do tempo moderno. O tempo moderno é muito corrido. Eu explico. Nas sociedades agrárias, sociedades mais antigas, mais primitivas, todo o tempo ele era ligado à colheita, era ligado ao dia e à noite, era tudo ligado à natureza. Fomos evoluindo e hoje a gente praticamente não tem essa ligação mais com a natureza, né? Nosso tempo é ligado pelo tempo da fábrica, pelo tempo do trabalho, até nosso lazer ele tem que ser aquele tempo corrido, certinho, né? Isso aconteceu por causa de vários aspectos, né? Pelo desenvolvimento da civilização, que era necessário, mas o desenvolvimento ele sempre traz alguns problemas que a gente tem que, com algum tempo, né, resolver, né? Mas principalmente por 3 ocorrências. Revolução Industrial, que mudou o tempo de trabalho físico de cada um fazendo o seu próprio trabalho pelo tempo da fábrica, o trabalho coletivo.
a parte da informatização acelerada, muita informatização, né? Então tudo ficou muito mais rápido, porque tudo é processado rapidamente, e a comunicação, né? A gente se comunica hoje com o mundo todo, né? E muito rápido, né? E isso está ligado ao advento do capital, ao advento do capital, o capitalismo que faz com que a gente acredite que a vida correta é a vida material. Num discurso, o Antônio Cândido, ele, professor de literatura, ele afirma uma coisa muito interessante. Ele fala num discurso dele que ele deu numa escola, né? Ele fala que hoje o capitalismo é o senhor do tempo, mas isso é uma monstruosidade. Na verdade, o tempo é o tecido da vida. E o que é? Como que a gente entende esse tecido da vida, né? Tecido da vida. Eu vou me basear num livro que foi escrito cerca de 800 anos antes de Cristo. Na Grécia, Homero nos deixou um livro, Odisseia, que conta uma história maravilhosa. E essa história tem várias nuances, mas uma coisa interessante, que está ligada ao tempo ser o tecido da vida, ele fala da esposa de Odisseu. Odisseu era um herói grego que foi para a guerra de Troia. E ele, quando ele voltou, por algum motivo, ele afrontou os deuses, então ele teve muitos problemas para voltar para casa. Levou 10 anos para voltar para casa. E 10 anos no mar. Na época não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha nada do tipo. Então foram 10 anos que ninguém teve notícia dele na Grécia. E a família dele já estava começando a ficar preocupada nesses 10 anos. Pior ainda, Penélope, a esposa dele, já era dada pela sociedade como viúva. E como ela era viúva, era jovem, tinha muitas posses, começaram a aparecer vários pretendentes. E começaram a querer obrigar mesmo a família a que ela aceitasse um pretendente para se casar, né? Mas Penélope era muito fiel ao esposo e ela não acreditava que ele tinha morrido. Então ela pensou num ardil. O que ela ia fazer? Ela falou que ela ia começar a tecer um sudário. E quando ela conseguisse terminar de tecer esse sudário, aí sim ela poderia se casar, ela escolheria o pretendente e se casaria. Então o que ela fazia? Todos os dias ela tecia, passava os dias a tecer. De noite, quando estavam todos dormindo, ela ia lá e desmanchava tudo para começar tudo de novo no outro dia. E assim ela conseguiu passar os 10 anos. É interessante essa história, né? A mulher como senhora do tempo, né? Mas na verdade, todos nós somos senhores do nosso tempo. E parece que a gente está perdendo o sentido disso na vida de hoje. A gente acha que o nosso tempo não é o nosso tempo. O tempo é o tempo do outro, é o tempo do trabalho, é o tempo da escola, é o tempo de tudo é mais importante do que a nossa própria vida, do que a nossa própria evolução espiritual. E é extremamente brutal a gente pensar dessa forma. É uma coisa muito triste. A gente tem que começar a entender como que a gente tem que tecer o nosso tempo, como que a gente tem que fazer esse tecido da nossa vida. E a gente tem que entender quais são os valores que são importantes para isso, né? Então, eu entendo da seguinte forma, né? Com valores como caridade, amor ao próximo, se preocupar com a família, né? Com valores dessa forma, a gente pode tecer um futuro muito melhor para a gente, trazer uma evolução real, para a gente chegar no final da vida e a gente saber que realmente a gente fez algo de bom, a gente fez algo de saudável e que a gente vai voltar, né, para a erradicidade, né, voltar para o nosso mundo invisível melhor do que a gente veio para cá. É isso que eu tinha que falar e aproveito para desejar a cada um de vocês, né, e para cada família que está aqui representada, um Natal de paz, de muita alegria, de muita felicidade, em que esses valores como caridade, paz, alegria entre os próximos, né, possa ser executada mesmo.